Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre organização e gestão do tempo. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta como eu faço para me organizar. Na verdade, a gente recebe essa pergunta não só aqui no YouTube, como também lá no Instagram. Então, também já aproveito para dizer, se você não nos segue no Instagram, nos segue no @pgdinâmica, porque a gente costuma abrir uma caixinha de perguntas por lá, responder as dúvidas individuais de cada um e também compartilhar com todo mundo, né? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida dos outros. Todas as vezes que perguntaram pra gente aqui no YouTube ou no Instagram sobre como a gente faz para fazer tantas coisas e conseguir concretizar, eu respondi que o segredo está em organização e planejamento. E o que não deixa de ser verdade, mas a gente pode aprofundar mais esse tópico, entender como que essa organização pode acontecer, para que talvez você aí possa melhorar um pouco essa gestão, se você ainda não tem. E se você tem, se você é uma pessoa muito organizada, eu gostaria também de ter dicas de vocês, que tipo de ferramentas, que tipo de aplicativos, se você usa algum, e também se você usa papel, caneta, enfim, agenda. Quero muito saber que tipo de técnicas você utiliza para produzir mais, para se organizar aí na sua vida diária. Mas antes de continuar esse vídeo, eu queria dizer que ele tem o apoio da HostGator. Quem acompanha o canal já sabe que a HostGator é uma grande apoiadora do nosso trabalho. A HostGator é muito conhecida pela excelência no serviço de hospedagem. Você pode comprar um domínio com eles. E se você não sabe se você precisa de um domínio, você pode assistir um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre isso. Você tem a opção de ter servidores privados, enfim. São muitos serviços e todos eles com desconto no primeiro link que está aqui na descrição. E para começar a falar sobre a gestão do meu tempo, eu vou falar sobre quais são as minhas atribuições e as atividades que eu estou envolvida atualmente. Então, primeiramente, eu trabalho na empresa que se chama CyberLabs, que é uma startup que desenvolve soluções de inteligência artificial. Atualmente, eu trabalho remotamente, porque a gente está no meio desse momento de mundo. E na CyberLabs eu também tenho tarefas multifuncionais. Então eu lido não só com a parte de tecnologia, eu entrei lá para ser cientista de dados, e atualmente eu também lido com a parte de mídias e produção de conteúdo. Então é bastante coisa, eu também preciso me organizar dentro dessa caixinha para que tudo saia bem. Além disso, eu faço parte, eu criei junto com o Alisson esse projeto que é o Programação Dinâmica. Aqui vocês entendem que ele é um canal, e o canal é uma boa parte desse projeto, mas a Programação Dinâmica se estende para além disso. E naturalmente, além da parte profissional, eu também sou uma pessoa, e eu também tenho outras necessidades além do trabalho. Quem acompanha o canal também sabe que eu sou faixa marrom de Karatê, eu e o Alisson, a gente costuma praticar Karatê. Também tem as necessidades de casa, a gente precisa cuidar do nosso lar, a gente precisa fazer alguns afazeres domésticos também. Tem a questão do lazer, o lazer é muito importante nessa história. Então já deu para perceber que tem bastante coisa que eu preciso organizar na minha rotina para conseguir cumprir todas as minhas atribuições e, além disso, também conseguir me divertir. E aqui, antes de mostrar para vocês na prática como eu me organizo e que ferramentas eu gosto de utilizar, eu queria fazer uma reflexão bem importante, assim. A primeira delas é, sim, eu faço bastante coisa, mas eu procuro fazer atividades que tenham a ver com o meu propósito de vida. Então, um dos meus maiores propósitos no mundo é compartilhar conhecimento, é conseguir transmitir tudo que eu tenho a capacidade de aprender e a oportunidade de aprender para outras pessoas. E, bom, isso não é uma coisa que eu descobri em 5 minutos, em uma reflexão rápida. Foram anos e em muitas oportunidades em que eu tive que mergulhar realmente dentro de mim e entender o que eu gostava de fazer, como eu gostava de fazer. E eu fui entendendo ali nesse processo de reflexão e autoconhecimento que esse era o meu propósito. E por que eu tô falando isso? Porque o que me mantém fazendo as coisas que eu faço todo dia, na intensidade que eu faço, é justamente o fato de eu saber por que eu tô fazendo, eu saber aonde eu quero chegar e qual que é o propósito. Então eu tenho um propósito pessoal e não só isso, eu tenho um propósito aqui nesse projeto também, que é a Programação Dinâmica. E quando a gente tem propósito, a gente consegue alinhar as nossas atividades ao que a gente quer concretizar no mundo. O fato é que o que é uma oportunidade incrível para você pode não ser para mim e vice-versa. Então a gente precisa entender qual é a nossa perspectiva sobre o mundo para poder avaliar quando uma demanda externa chega para a gente. Então, existem muitas propostas de emprego, por exemplo, que eu recebo que não se alinham com o meu propósito de vida e eu simplesmente vou dizer não e seguir a minha vida, sem o pesar de estar deixando algo para trás, porque eu sei onde eu quero chegar e para onde eu quero ir. E eu não falo isso também para pressionar você. Se você não sabe o que você quer fazer, não tem nenhum problema. Isso faz parte do processo da vida. Você pode, aos poucos, ir buscar isso. E existem formas da gente fazer isso. Existem cursos na internet, existem materiais, existem livros que a gente pode ler
para conseguir fazer essa investigação. Dê tempo ao tempo. Eu tenho alguns outros vídeos aqui no canal em que eu inclusive falo sobre isso, sobre os momentos da minha vida em que eu não tinha certezas, em que eu tive, na verdade, muito mais dúvidas, em que eu não sabia do que ia ser o meu futuro, como iria ser. E se eu tivesse tentado imaginar e forçado a imaginação, eu jamais conseguiria imaginar, por exemplo, que eu teria esse espaço e essa oportunidade de conversar com você. Então, você precisa entender também que existem momentos de vida diferentes. E se você olha pra mim e me vê hoje cheia de certezas, é porque certamente eu já tive muitas dúvidas. Só que eu não olhei para as dúvidas e fiquei parada. Eu fui investigar o que eu poderia fazer com aquilo. E com o tempo, com a maturidade, eu fui aprendendo qual o caminho que eu queria, que eu desejava seguir. E eu ainda acrescento o seguinte: às vezes a gente precisa fazer coisas para sobreviver. Se esse é o seu caso, se você precisa de um trabalho, por exemplo, para poder colocar a comida na mesa todos os dias, se você precisa ajudar a sua família, tudo bem também. Não se sinta pressionado, por esse papo de propósito. É muito complicado, inclusive, falar sobre isso, e eu tô aqui, de fato, abrindo meu coração para vocês. Eu espero que vocês entendam, mas a gente precisa só saber em que ponto que a gente tá na vida, se a gente pode, de fato, escolher as oportunidades ou não. Tudo é um processo, nem sempre eu estive nesse lugar, como eu falei. Hoje, ainda bem que eu posso escolher entre várias oportunidades, e eu trabalho aqui todos os dias por esse projeto para que você também possa escolher as suas oportunidades na sua vida. Mas se esse ainda não é o seu momento, tudo bem. Eu vou continuar aqui trabalhando para que esse momento chegue para você. Bom, então agora que a gente alinhou as premissas, a gente pode seguir para a parte mais concreta e prática da minha organização. A primeira coisa que eu faço é mapear os eventos que eu tenho ao longo da semana. Geralmente eu faço essa organização semanal para ter uma noção de como vai ser a semana, e ao longo dos dias, no final do dia ou início do outro dia, eu vou adicionando e editando ali como que vai ser a minha rotina. E para isso eu utilizo o calendário do Google. Então eu tenho, por exemplo, os meus treinos de karatê fixos nessa agenda, e eles são toda segunda, quarta e sexta às 19 horas. Eu tenho também as reuniões de trabalho. Existem as reuniões que são fixas, como por exemplo as reuniões diárias, as famosas deles, que acontecem todo dia no primeiro horário da manhã. E ao longo dos dias vão surgindo outras reuniões e elas vão ficando ali no meu calendário para eu ter uma noção de como eu vou fazer a gestão do meu tempo. Além disso, tem o meu horário de almoço. Todos esses eventos que já são fixos na rotina, eu procuro colocar no calendário para ter uma noção de como eles vão acontecer ao longo dos dias. E aí no calendário do Google, esses eventos eles se organizam em diferentes agendas. Então eu tenho a minha agenda pessoal, a minha agenda do trabalho, a minha agenda do Programação Dinâmica, que eu compartilho com o Alisson e ele coloca na agenda dele também. E assim a gente sabe como que está funcionando a distribuição do tempo de cada um. Bom, além de ter essa noção de quais eventos e quais momentos a gente tem livres ou não ao longo do nosso dia, a gente precisa de fato planejar a rotina. Para isso, existem alguns métodos diferentes. O que eu utilizo geralmente é de entender quais são as metas principais da semana, e para isso eu me organizo no início da semana, entendendo quais são meus objetivos que eu preciso cumprir até o final da semana, quais são as entregas que eu tenho que fazer. Eu vou e anoto elas em algum lugar. E aí entra a primeira ferramenta que eu vou dividir com vocês, que eu gosto de utilizar, que é o Evernote. O Evernote, pessoal, ele é essa ferramenta aqui, que você está vendo aí na tela, em que você consegue ter várias notas diferentes e você vai agrupando elas em cadernos, em notebooks aqui, como eles chamam. E aí eu tenho notas variadas aqui, e eu tenho alguns notebooks específicos. Então eu tenho o notebook aqui do Programação Dinâmica. E aí, para que vocês entendam mais concretamente, eu gosto muito de usar o Evernote, e eu uso o Evernote, então, separando as minhas notas em grupos. Eu tenho as notas referentes à Programação Dinâmica, as notas referentes à minha vida pessoal, as notas referentes à empresa CyberLabs, onde eu trabalho. E aí eu vou conseguindo me organizar dessa forma. Então aqui eu coloco desde lista de compras até mapeamento de exercícios. Então logo que começou a pandemia, eu fiz um teste de condicionamento físico e eu anotei os resultados aqui. E é legal de mostrar para vocês que eu já uso essa ferramenta desde que eu estava no mestrado. Então eu tenho um notebook aqui, é um caderno de quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado. Eu ia anotando coisas que eram interessantes e jogando aqui nesse caderno para eu ir consolidando para o trabalho. Então uma coisa que mantém muito a minha saúde mental é eliminar da minha cabeça tudo que eu tenho para fazer. Então eu escrevo tudo de maneira não tão organizada inicialmente,
aqui numa nota. Então eu vou escrevendo. Isso serve também, já aproveitando para puxar o gancho, para ideias. Então eu tenho muitas ideias, o Alisson também tem muitas ideias. A gente vai tendo ao longo do dia, da rotina, ideias para o canal e ideias de projetos aí para a vida. E a gente criou um sistema para organizar as nossas ideias, para que a gente não esqueça, para que a gente não precise ficar ocupando a mente com aquilo. Então, às vezes você tem uma ideia muito interessante ou algo que você precisa fazer e você fica iterando com aquilo na sua cabeça o dia inteiro. Uma boa estratégia para você se liberar é anotar em algum lugar, porque assim você pode seguir a vida sabendo que você não vai esquecer. E para fazer exatamente essa gestão de ideias, eu e o Alisson a gente utiliza o Trello. Para quem não conhece, esse aqui é o Trello, em que você tem essas listas verticais com títulos e você tem cards que você pode mover entre as listas. Esse aqui, por exemplo, é onde a gente faz o depósito de todas as ideias de conteúdos que a gente tem para o canal. Então, cada série aqui do canal, você vê que tem uma série de ideias. E aqui tem ideias, pessoal, que estão há mais de um ano aqui. Então, a gente não tem nenhum compromisso necessariamente com a implementação dessas ideias de maneira imediata. Mas a gente vai, sim, colocando essas ideias para frente. E aí, conforme essas ideias vão se tornando mais concretas, a gente coloca num outro quadro, num outro board do Trello, que a gente chama de linha de produção. Então, essa primeira coluna aqui da linha de produção do canal são os vídeos que já estão planejados. Então, a gente já sabe que eles vão ser feitos, a gente já avançou um pouco mais na ideia sobre eles. E a gente coloca nessa primeira coluna, a gente também costuma organizar essa coluna aqui no formato de calendário. Então, aqui vocês têm os vídeos que saíram no canal. A gente planejou eles aqui primeiro e conforme os vídeos vão sendo executados, a gente vai avançando eles nas colunas. Então, se o vídeo está gravado, se o vídeo já foi para edição, se o vídeo já foi revisado, pronto para publicar, publicado e divulgado. Então, aqui a gente tem uma série de vídeos que foram divulgados, que vocês já inclusive assistiram aqui no canal. Então, essa é uma forma que a gente gosta de se organizar aqui para a programação dinâmica e entender em que pé estão as coisas que a gente está fazendo. E aí eu queria dizer também que essas ferramentas que eu estou mostrando, elas são exatamente as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia e não necessariamente elas funcionam para todo mundo. Então, a título de exemplo, o Alisson não gosta muito de usar o Evernote porque ele acha que tem muita funcionalidade. Ele acaba se perdendo ali dentro. Ele prefere utilizar a ferramenta que se chama To Do, da Microsoft, que é uma ferramenta em que você consegue fazer listas de afazeres e é muito mais simples, de fato, a interface dela. E ele se dá bem melhor com essa ferramenta, ele não gosta do fato de ter muita informação na tela, enfim. Isso é muito particular e eu estou dando isso de exemplo para que você entenda que você pode fazer pesquisa sobre o que vai funcionar melhor para você. Outras pessoas que eu conheço gostam de usar papel e caneta. Eu, particularmente, às vezes gosto sim de usar papel e caneta, principalmente ao longo da minha rotina diária. Então, por exemplo, quando eu estou em reuniões, eu prefiro anotar que está sendo dito ali nas reuniões num papel, e aí depois eu pego daquele papel as coisas que são mais importantes e coloco nas minhas listas de afazeres. E isso também é um processo bem individual. Mas existe uma estratégia também que é muito utilizada e às vezes recomendada, que é você utilizar ferramentas diferentes para propósitos diferentes. Então é como se você fosse utilizar o Evernote só para os seus estudos e o Notas do seu computador, por exemplo, para o seu trabalho. E assim você consegue realmente dividir e organizar o seu cérebro para que quando você está utilizando um software, ele esteja focado só naquela atividade que você quer executar. Isso é uma estratégia de concentração que funciona bastante também. E, bom, algumas dessas estratégias que eu falei aqui para vocês, eu aprendi lendo alguns livros e estudando sobre produtividade. E aqui eu vou recomendar 2 leituras especificamente. Na verdade, 3. O primeiro livro que eu vou recomendar é esse aqui. Esse livro se chama Produtividade para Quem Quer Tempo. Ele é do Jerônimo Temel. Ele é um coach de produtividade e aí certamente agora muita gente pode ter um grande preconceito com isso, porque os coaches não estão muito em alta, mas eu acho que sim, existem coaches que fazem bons trabalhos e esse livro realmente eu li mais de uma vez e eu recomendo. Ele tem dicas práticas e concretas de como você pode ter mais produtividade. E aí a produtividade que a gente está tratando aqui, pessoal, não necessariamente é para você trabalhar mais. Você pode querer ser mais produtivo para você ter mais tempo de lazer, você pode querer ser mais produtivo para você poder ter tempo para estudar alguma coisa que você gosta, você pode ser mais produtivo e fazer um hobby que você gosta. Enfim, são muitas opções, mas certamente ser mais produtivo vai te ajudar a liberar mais tempo para fazer outras coisas. E nesse livro, inclusive, fala sobre isso. Ele não é um livro focado somente no trabalho. Tem esse outro livro aqui, que é do Christian Barbosa, que é um autor que também fala sobre produtividade.
Esse autor, ele também tem um outro livro, que é um livro de capa laranja, que eu vou deixar aqui para você ver. Eu lhe recomendo os dois livros. Eu não tenho o livro laranja aqui, infelizmente, porque eu acho que eu emprestei para alguém e ele se perdeu aí no mundo, mas não tem problema, eu já tinha lido o livro. E esse autor também, ele aborda produtividade de uma maneira muito interessante. Ele mostra como a gente pode equilibrar a nossa vida para ter mais resultado. E ambos os autores que eu estou indicando, eles quebram esse mito de que quanto mais você trabalhar, mais você vai ser produtivo. Na verdade, você pode trabalhar menos e ser mais produtivo. E existem maneiras de você se organizar e criar estratégias dentro da sua rotina para que isso possa acontecer. E por último, eu queria também falar um pouco sobre lazer, que eu acabei não mencionando antes. Eu gostava muito de fazer uma estratégia de liberar o final de semana para ter o lazer. Geralmente, aqui eu e o Alisson, a gente combinava de fazer alguma coisa diferente no sábado à noite. A gente costumava muito sair para se divertir, não necessariamente para consumir, mas realmente para fazer alguma coisa diferente, mudar os ares, porque a gente costumava já trabalhar muito de casa. E bom, no momento que a gente está vivendo agora no mundo, a gente não faz mais isso. Você deve entender que, obviamente, a gente está todo mundo limitado, né, a sair. E aí a gente começou a ter outras estratégias de lazer dentro de casa. Então, os exercícios físicos, eles passaram também a ser um lazer muito grande, porque eles ajudam muito a gente a relaxar. Por exemplo, às vezes no final de semana a gente tira um tempo para fazer yoga juntos, o que é bem legal, é bastante relaxante, é um momento de lazer ali, de qualidade. A gente também gosta de assistir filmes ou séries, a gente gosta de montar quebra-cabeça, a gente gosta de simplesmente parar e ficar conversando, jogando papo fora. A gente se conhece há mais de 10 anos, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar, o que é muito bom. Então, o lazer agora, nesse momento, ele se reinventou bastante, mas a gente continua procurando ter esse tempo para equilibrar. E geralmente ele se concentra mais no final de semana. Então, a parte mais importante é que a gente consiga concentrar todas as nossas atividades nos outros dias para que o final de semana ele fique um pouco menos carregado. Atualmente a gente costuma sim trabalhar no final de semana, mas a gente tenta tirar pelo menos algum tempo que seja nosso, que não seja sobre trabalho. É uma tarefa difícil, porque a gente tem muitas ideias e às vezes a gente está conversando sobre uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho e a gente acaba batendo, por exemplo, no programação dinâmica e discutindo ideias de maneiras leves. Isso também não é exatamente um problema, mas a gente gosta de se policiar também para ter momentos para focar em outra coisa. E aí assistir um filme ou uma série geralmente resolve o problema, porque você tira, né, o seu contexto. E é um momento também de estimular a criatividade, assistir séries sobre coisas diferentes, que não tenham a ver necessariamente com tecnologia e programação. Ler livros também é uma atividade que eu gosto muito de fazer, e por isso eu acabo recomendando alguns livros aqui para vocês, alguns que às vezes nem tem só a ver com tecnologia, como vocês podem ver. Eu gosto de ler livros para manter minha cabeça ativa, para manter minha cabeça criativa, para também desestressar e sair um pouco da frente do computador. Eu acho que uma forma também de aumentar a minha produtividade às vezes é desligar as telas, sair um pouco dessa luz que a gente fica diariamente muito submetido e ter uma possibilidade de colocar o cérebro em uma outra velocidade. Eu gosto muito desse hábito da leitura por causa disso. Ele me estimula de uma maneira que o computador não consegue fazer, por exemplo. Eu ia encerrar as recomendações naqueles 3 livros, mas eu lembrei aqui que talvez uma recomendação possa ajudar muito algumas pessoas, principalmente aquelas que estão tentando se encontrar e entender aí para qual caminho devem seguir, quais são seus desejos pessoais. Esse livro se chama Motivação 3.0. Ele é um livro que foi traduzido de um jeito bem estranho, esse nome inclusive parece bem clichê. Se eu não tivesse sido recomendado esse livro, talvez eu não comprasse por causa desse título, mas ele é um livro muito bom. O livro é esse, ele é do Daniel Pink e o subtítulo dele é Os Novos Fatores Motivacionais para a Realização Pessoal e Profissional. E nesse livro ele fala justamente sobre que tipo de tarefas, né, e atividades e metas nos motivam mais ou menos e por quê. Ele menciona diversos estudos científicos que foram feitos para embasar esses argumentos dele e eu realmente recomendo a leitura para quem quiser entender um pouco mais sobre si mesmo, né? Sobre inclusive como o nosso próprio cérebro humano funciona em relação à motivação. Então, se você está um pouco aí desmotivado, se
se você gostaria de mudar um pouco alguma coisa na sua vida para se sentir mais estimulado por algum projeto pessoal, eu recomendo muito esse livro. Bom, agora sim, eu acho que nosso objetivo foi cumprido. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Ele é mais um vídeo que não tem diretamente a ver com tecnologia, mas eu tenho recebido um resultado muito legal desses vídeos que eu tenho trazido sobre a minha experiência, sobre dicas, e por isso eu resolvi fazer mais esse vídeo. Então, se você gostou, por favor, deixa aqui nos comentários pra mim. Como eu já mencionei, se você usa outras estratégias ou se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, deixa aqui pra gente conversar sobre. Vai ser muito engrandecedor poder dialogar sobre isso. Eu tô sempre procurando melhorar e me aprimorar. Realmente se organizar e planejar a vida é uma coisa que é muito importante e as estratégias vão mudando dependendo da fase da vida que a gente tá. Então eu resolvi trazer esse vídeo contando um pouco de como eu tenho feito agora. Se você gostou, deixe seu like. Se fizer sentido, compartilha com mais alguém. Muito obrigada e até a próxima!